Estamos de volta e na segunda reportagem sobre acessibilidade em Cascavel, a nossa equipe acompanhou a rotina de outro cadeirante, o Nilson. Pois é, e as dificuldades são muitas. Confira na reportagem de Patrícia Cabral. Sair de casa faz parte da rotina e é uma tarefa simples e fácil, mas não para algumas pessoas. O Nilson é cadeirante e mora na rua Cuiabá, no bairro Maria Luísa, há 15 anos. Eu fui diagnosticado em 2020 como adrenoleucodistrofia. Só que eu fiquei com esse diagnóstico errado há 20 anos, certo? Então, daí, ano retrasado, foi diagnosticado com uma mielite transversa. Anteriormente, eu usava andador e depois eu consegui cair no beira da minha casa e quebrei o fêmur. Então, como já estava debilitado, com pouca força, eu acabei vindo para a cadeira e estou na cadeira até agora. Quando ele sai da residência, encara um verdadeiro desafio. O objetivo é chegar ao ponto de ônibus que fica perto de casa. Ir pela calçada? Impossível. O gramado inclinado não permite. Meio fio não existe. Carros estacionados fazem com que o cadeirante precise literalmente invadir a pista e trafegar por quase 80 metros em meio a carros da movimentada Rua Cuiabá. Como eu trabalho autônomo, eu saio para buscar serviço, saio para entregar serviço, então estou sempre na rua, estou sempre pegando ônibus todos os dias. Apesar do cuidado e atenção, ele foi atropelado em plena Carlos Gomes. E a dificuldade é diária. Cascavel está bem complicada a questão de calçadas, a questão de acessibilidade, a questão de meio-fios rebaixado. Então, assim, acaba dando uma bela de uma complicada para a gente. O outro ponto de ônibus que ele costuma utilizar fica entre a Rua Cuiabá e a Rua Lapa. Um pouco mais longe, o percurso ainda mais perigoso e a dificuldade ainda maior. A cadeira não vai, ó. Anteriormente, há um ano e pouco atrás, esse ponto era na pracinha, em frente ao mercadinho ali. Mas a pedido de alguns moradores da região ali, pediram que esse ponto fosse retirado dali e colocado na quadra de cima, certo? Aí complicou toda a situação, entendeu? Não tem acesso, não tem rebaixamento do meio-fio para acessar o ponto de ônibus, né? E assim, e não tem calçada também, então é grama. Então quando está molhado, ou se é muito cedo, tem sereno, ou se está molhado de chuva, para embarcar, se não tiver auxílio do motorista, infelizmente a gente não consegue embarcar, entendeu? Então a gente está passando por esse momento bem complicado, além das calçadas também, que vai só ter uma parte, né? O resto é lote baldio, não tem calçada e muito menos rebaixamento do meio-fio. Os candidatos eleitos pelo Paraná foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral. A cerimônia encerra o processo eleitoral e torna os candidatos aptos para a posse no ano que vem. Foram diplomados o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o vice Darcy Piana, além de 54 deputados estaduais, 30 federais e um senador. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Hoje é apenas um coroamento, mas a Justiça Eleitoral fica também feliz, por quê? Porque o eleitorado acreditou no sistema eleitoral, principalmente na transparência, dando credibilidade ao sistema eleitoral. Então, parabéns aos nossos eleitores, ao nosso estado do Paraná, que efetivamente teve uma eleição totalmente tranquila, transparente e segura. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou das prioridades para a próxima gestão. Entre elas está a preocupação com a economia, principalmente por conta da crise internacional, e também as privatizações que devem dar mais competitividade ao Estado. A máquina pública ela tem que ser repensada, isso no mundo inteiro, né? Justamente para acompanhar a velocidade da sociedade. E o Paraná está conquistando essa transformação, sendo a locomotiva do Brasil econômica, de geração de emprego, de sustentabilidade, de qualidade no ensino, justamente porque nós estamos impondo uma visão moderna do Estado. O senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, afirmou que vai fazer uma oposição propositiva ao governo federal e que a prioridade vai ser o combate à corrupção.
Combate à corrupção, integridade na política são fundamentais, segurança pública, mas igualmente a retomada do desenvolvimento com responsabilidade fiscal, evidentemente, porque senão nós não vamos longe. Então, nós temos que trabalhar para ter as condições necessárias para ter um crescimento duradouro. Já o deputado federal eleito, Deltan Dallagnol, do Podemos, disse que deve atuar na formação de políticas públicas para a prosperidade do país. Eu quero construir políticas públicas com base em evidências. Eu sempre me preparei para entrar nas carreiras públicas e eu acredito na preparação. Por isso tenho feito cursos, estudado as diferentes áreas em que o Congresso pode legislar, atuar, para que eu possa melhor servir com excelência a população não só paranaense, mas brasileira. Beto Richa, do PSDB, deputado federal eleito, não compareceu à cerimônia. Moacir Fadel, do PSD, que estava com a candidatura sob júdice, foi diplomado. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral da última sexta-feira deferiu a candidatura. E o apresentador Osiel Luiz, o Batatinha, do partido MDB, eleito deputado estadual com 47.310 votos, também foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Batatinha é apresentador do Grupo Tarubá de Comunicação há mais de 20 anos e foi o segundo deputado eleito mais votado do MDB do Paraná. Foi publicado o edital para escolha de novos conselheiros tutelares de Cascavel para o biênio 2024-2028. Patrícia Cabral, necessário que se cumpra algumas etapas, né, Pati? É isso mesmo. Para participar desse processo de escolha, o candidato vai ser submetido a 3 etapas. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreski. Hudson, primeiro, como que vai ser essa seleção? Então, primeiramente, os candidatos eles têm que fazer a sua inscrição. Inscrição esta que poderá ser feito junto ao site do município de Cascavel, dos dias 2 a 26 de janeiro de 2023, em que lá é necessário o candidato cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ter 21 anos completos, ter residência em Cascavel há pelo menos 1 ano e também ter ensino superior. São as principais regras. Após a inscrição, nós teremos a prova que será feita no dia 26 de março de 2023. Os que passarem na prova e atingirem o percentual mínimo de 60% das questões assertivas estarão aptos para a segunda etapa, que será o exame médico e exame psicológico. E aos candidatos que passarem por essas 2 etapas, estarão aptos a participar do processo do voto, em que a eleição será no dia 1º de outubro de 2023. Então, os candidatos nesse período poderão pedir votos às pessoas que têm título de eleitor em Cascavel e que poderão estar participando desse processo de escolha dos conselheiros tutelares aqui da nossa cidade. Na última eleição, o número de candidatos foi muito grande. Existe uma expectativa em relação a esse? Olha, nossa estimativa é que tenhamos aproximadamente 400 candidatos se inscrevendo para a prova escrita. É lógico que entendemos que alguns desses não conseguirão atingir o mínimo de 60% e estimamos aí que pelo menos 200 candidatos possam estar participando do pleito para pedir o voto, que é o processo eleitoral que acontecerá no dia 1º de outubro. O processo vale aí por 4 anos, salário mais de R$3.000. Como que faz para inscrever? O salário dos conselheiros tutelares aqui de Cascavel é o valor de R$ 6.300 aproximadamente. Ele é um mandato para 4 anos, em que iniciará o mandato no dia 10 de janeiro de 2024. E nesse período, então, os conselheiros terão a grande responsabilidade de lutar pela garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes do nosso município. A gente agradece, então, ao Hudson Moreski, secretário de Assistência Social aqui de Cascavel. Lembrando para você, ficou interessado? O salário é bom, tem aí uma grande responsabilidade pela frente. É só acessar o site, o portal do município de Cascavel. Tem lá um banner onde tem todas as informações para você ficar por dentro desse processo seletivo aí para ser conselheiro tutelar aqui em Cascavel. Patrícia Cabral, para o Jornal Tarubá. Obrigado, Pati. Os novos conselheiros, então, vão trabalhar durante 4 anos, 2024 até 2028. E as pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, de 2 a 26 de janeiro. Agora, meio-dia 24, um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba está fazendo aniversário. Mais de 2 milhões de visitantes já passaram pela Torre Panorâmica nos 31 anos de inauguração. Fabrício mora em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.
E desde que se mudou aqui para o Paraná, ele visitou a Torre Panorâmica 3 vezes. Agora, fez questão de trazer a irmã, que veio de Piracicaba, em São Paulo, para conhecer o ponto turístico. Eu acho muito legal a vista, né? Dá para ver até a região metropolitana aqui. Eu estava mostrando para minha irmã agora, dá para ver o Botânico daqui, que é uma distância bem longe, né? Se a gente for para pensar para ir de carro, de ônibus ou até mesmo a pé. Mas é bem longe e a gente consegue ter uma vista bem ampla da cidade. Acho bem bonito ver daqui. A torre é um dos lugares mais visitados da capital paranaense e completou 31 anos agora em dezembro. Até o mês passado, foram mais de 2 milhões de visitantes que passaram por aqui só em 2022. Da torre, é possível ver a Serra do Mar e outros pontos turísticos da cidade, como o Museu Oscar Niemeyer, o Parque Barigui e o Jardim Botânico. Visão privilegiada dos mais de 100 metros de altura. E uma das novidades na Torre Panorâmica que foram implementadas neste ano é em relação à acessibilidade. Foram colocados aqui nos painéis informativos QR Codes, um deles dá informações turísticas sobre o ponto, o outro proporciona acessibilidade. É só apontar a câmera do celular, abrir a página e ouvir as informações. Fotografia aérea de uma cidade predominantemente plana, com construções baixas, cercadas por árvores altas e frondosas e muitos prédios enfileirados ao fundo. Aqui os turistas também podem ver o painel do Poti Lazarotto, que retrata a história de Curitiba, e um mapa que revela as divisas da capital paranaense e da região metropolitana. E ainda falando em turismo, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu estima uma ocupação de até 65% no Natal. Expectativa de até 90% dos leitos no Ano Novo, na virada de ano. As projeções são do Sindhotéis. As reservas das camas dos estabelecimentos devem aumentar a partir da próxima semana, impulsionadas pelo turismo rodoviário. E hoje tem ceia da assistência social para os atendidos da Casa Pop em Cascavel. O evento será realizado no bairro Santa Felicidade a partir das 7 horas da noite. Na quinta, dia 22, a ceia será servida na residência inclusiva destinada a pessoas com deficiência. Também será às 7 horas da noite na rua Cassiano Jorge Fernandes, 2008, na Neva. Ela é uma fruta que vai bem a qualquer momento, a qualquer hora. E nas festas de fim de ano, então, a presença é garantida. Estou falando da uva. Teve início de safra da fruta no Paraná. Hoje nós vamos conhecer a propriedade de uma família de Marialva, na região noroeste do estado. A cidade, que é considerada a capital da uva, recebe visitantes e amantes da fruta. E para falar sobre o início da safra de uva aqui no estado do Paraná, nós viemos até a propriedade da família Castellari, em Marialva, e eles já estão colhendo a fruta. Fabiana, qual que é a área de cultivo aqui de vocês e qual que é a expectativa para essa safra que está começando agora? A nossa área aqui é de 10 mil metros de parreira e a gente está com a expectativa aí de colher mais ou menos uns 8 mil quilos de uva. E essa uva vocês comercializam toda aqui em Marialva ou vocês vendem para fora? Tudo aqui para Marialva. A gente faz um trabalho diferenciado aqui, que a gente faz a venda direta para o consumidor e faz essa parte do turismo rural, que é a que a pessoa vem viver a experiência aqui no nosso parreiral, né? Ele mesmo colhe e vive essa experiência de chupar a uva que ele mesmo colheu. Marialva é a capital da uva fina do Paraná, né? Hoje em Marialva nós podemos falar que nós temos oficialmente 472 hectares de uva. Envolve nessa área em torno de 600 famílias. Então o impacto econômico é muito grande, certo? Você coloca cada família aí 4 pessoas, você faz a conta, né? Então é gente que se alimenta do lucro da uva, né? Chega nessa época, final de ano, o pessoal vem comprar, vem passear. E o comércio ele se torna muito forte, movimenta muito. Então, a uva é dinheiro, às vezes, à vista, né? Tanto para o produtor como para o comércio local. E outro detalhe que chama atenção aqui na propriedade da família Castellari é aqui, ó, a questão das uvas. A gente vê uvas mais verdes aqui, mas por quê? Eles fazem a poda em diferentes períodos para ter a produção por um maior tempo, né? Então, eles escalonam as podas para ter mais uva. Até o Natal, o produtor, vamos dizer assim, ele joga essa uva no mercado. Sobra muito pouco para o ano novo, né? Janeiro,
É muito difícil alguma uva mais tardia, aquele produtor que trabalha com aquela venda direta na propriedade, ele escalhona um pouco mais a poda, né? Então ele tem uva por mais tempo durante o ano, né? Porque ele gosta de receber o cliente aqui na propriedade. Mas a grande saída da uva é até o Natal. E o projeto Formiga do Sistema FIEP oferece como solução um carrinho elétrico para coletores de materiais recicláveis. Seu João chega a carregar até 600 quilos pelas ruas de Curitiba. Já está com uns 8 para 9 anos que eu trabalho nisso. E tá certo que varia, né? Às vezes traz 400, traz 300, 500, que nem o que jamais que eu trouxe foi 600 quilos que eu cheguei a trazer. O esforço, aos 57 anos de idade, pode estar com os dias contados. Um carrinho elétrico promete facilitar o trabalho de quem vive da reciclagem. Um carrinho que fosse, no primeiro lugar, barato, né? Então ele tinha que ser acessível, ele tinha que ter peças nacionais, ele tinha que ser composto por peças e equipamentos nacionais e tinha que ter manutenção fácil. O carrinheiro foi peça fundamental no projeto Formiga, desenvolvido pelo Senai Paraná. Ele serviu de estudo para a construção do veículo. A gente tinha que ter a experiência do usuário se identificando com aquilo ali. Não adianta a gente fazer um carrinho totalmente diferente e depois eles na prática não gostarem de usar. De acordo com a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Recicláveis, o Brasil tem hoje cerca de 450 mil carrinheiros. Em Curitiba, para se ter uma ideia, 57% desses profissionais são mulheres. A novidade já tem a aprovação do seu João. Agora depende de patrocínio para ganhar as ruas. Conversando com diversas empresas para que a gente possa produzir em escala e, na sequência, conversar com as autoridades competentes. Cada prefeitura tem que liberar a utilização desse carrinho na cidade. Eu nunca esperava que podia acontecer isso aí um dia. Graças a Deus eu torço que dê certo. Não só por mim, por várias pessoas que trabalham nesse trabalho, né? Vai que dá certo isso aí. Vai ser um troço muito bom para todo mundo. Já está dando certo, né? A seguir, alunos de Colégio Estadual do Paraná vão ajudar a NASA na missão à Lua. O Jornal Tarobá volta em instantes, agora 12h32.